História 1. Aos 18 anos, trabalhava meio período como zelador de uma escola, com horários que se estendiam desde a manhã até depois da meia-noite, dependendo da minha necessidade de dinheiro. Normalmente, eu era o último a sair, trancando tudo após os outros zeladores terem ido embora. Isso foi antes da época em que câmeras monitoravam cada corredor. Numa noite, meu supervisor Tom precisou sair mais cedo, me deixando encarregado de fechar sozinho. Ele me pediu para mandar uma mensagem se algo acontecesse. Suas palavras usuais de despedida eram que ficar sozinho era ótimo. Eu fazia o mínimo de trabalho, talvez apenas ficasse mexendo no meu celular ou saísse mais cedo, e ainda recebia pelo turno inteiro. Eu realmente abusava do que poderia fazer sem ser pego. Tom me pediu para mover as cadeiras restantes do ginásio para o porão de armazenamento. Decidi fazer isso e talvez sair mais cedo. Carregando um empilhamento de 6 cadeiras, desci para o porão fracamente iluminado, um lugar que parecia mais um depósito do que um porão de escola. Entre os itens armazenados estavam manequins de arte, todos cobertos com grandes panos de pintura. Deixei a primeira pilha de cadeiras e fui buscar mais. Na volta, notei algo estranho: um dos manequins, anteriormente coberto, agora estava descoberto. Eu tinha certeza de que tinha sido coberto há apenas alguns minutos. Mandei uma mensagem para Tom dizendo que achava que alguém estava no porão. Ele respondeu perguntando o que eu queria dizer. Eu digitei de volta que um dos panos de arte tinha se movido. Após uma pausa, ele respondeu dizendo que mais ninguém deveria estar lá. Enquanto lia sua mensagem, ouvi um leve arrastar de pés de um canto escuro da sala. Debaixo de um pano, algo ou alguém estava se movendo. Devagar, me aproximei, mas então um som sutil de passos me fez congelar. Definitivamente, havia alguém escondido ali. Subi correndo e tranquei a porta do porão, mandando uma mensagem para Tom insistindo que alguém estava debaixo de um pano no porão. Ele aconselhou a chamar a polícia, mas eu pedi para ele voltar em vez disso. Ele se recusou, dizendo para eu encarar a situação sozinho, mostrando sempre essa aura destemida que Tom tinha. Sua resposta não me surpreendeu. Honestamente, havia momentos em que eu gostaria de ser um pouco mais como Tom. Relutantemente, me aventurei de volta para o porão. Olhando para trás, sei que foi um daqueles movimentos clássicos de filmes de terror estúpidos, então sim, é justo me julgar nesta situação. De qualquer forma, cheguei ao pé da escada. Agora o pano foi jogado de lado e quem quer que estivesse escondido havia desaparecido. Mas então a parte mais aterrorizante aconteceu, e enquanto eu ficava lá, ouvi batidas altas ecoando no teto. Olhei para cima e vi as grandes aberturas de ventilação acima de mim se dobrando para dentro, como se alguém estivesse se arrastando por elas. O barulho do movimento deles era arrepiante. Seguiram-se batidas, como se alguém estivesse tentando romper o chão. Confuso e assustado, corri para cima, tranquei a escola e fui para casa. No dia seguinte, contei apenas parte do que aconteceu para Tom, omitindo os detalhes mais assustadores. Felizmente, era minha última semana, então não era mais meu problema. Eu deveria ter chamado a polícia, eu sei, mas por alguma razão não o fiz. Talvez fosse porque era uma escola ou talvez fosse o fato de eu ter apenas 18 anos, mais focado em mim mesmo e vendo tudo como apenas um trabalho de meio período. Olhando para trás, meu julgamento estava definitivamente nublado pela minha juventude e pela maneira descontraída como encarava meu trabalho lá. História 2. Enquanto cuidava da casa da minha avó durante um fim de semana, me acomodei no quarto de hóspedes, aquele com camas de solteiro onde meu irmão e eu costumávamos dormir durante as festas do pijama. Escolhendo a cama perto da janela, primeiro certifiquei-me de verificar todas as portas, garantindo que estivessem trancadas. Deitado na cama cedo, não dormi imediatamente. Passei cerca de 1 ou 2 horas no celular, assistindo a vídeos, enviando mensagens para pessoas, e assim por diante. Fora, a noite era marcada por uma tempestade furiosa. A chuva chicoteava contra as janelas, e o eventual trovão atingindo uma árvore próxima ou algo assim adicionava uma atmosfera sinistra. Normalmente, eu encontrava conforto no som de uma tempestade, mas sozinho na casa da minha avó, ela lançava uma sombra diferente, mais sinistra, sobre a noite.
Foi quando comecei a ouvir uma voz do lado de fora, uma voz de mulher repetindo olá. Curioso e cauteloso, saí do quarto, movendo-me lentamente em direção à porta da frente, esforçando-me para ouvir. A voz continuava, um olá monótono e assustador a cada poucos segundos. Aproximando-me da porta da frente, percebi que a voz realmente vinha dali. A porta da minha avó não tinha um olho mágico, mas a janela da sala de jantar oferecia uma visão clara do alpendre da frente. Enquanto caminhava em direção à janela da sala de jantar, um pensamento cruzou minha mente: quem diabos está lá fora em uma tempestade como essa? Parecia bizarro e perturbador, como algo saído de um filme de horror. Alguém parado lá fora no meio de uma tempestade uivante, chamando na noite. Olhando entre as persianas, eu a vi. Uma mulher mais velha, não frágil, mas perturbadora, talvez com seus 50 ou 60 anos. Nossos olhos se encontraram enquanto ela continuava a dizer olá com um sorriso estranho no rosto. Recuei, imaginando se ela seria uma amiga da minha avó. No entanto, a hora tardia e seu comportamento estranho, sem bater na porta ou tocar a campainha, tornaram a situação cada vez mais inquietante. Retirei-me para o quarto de hóspedes, fechando a porta atrás de mim. Com a porta fechada, a voz desapareceu, e eu esperava que ela tivesse ido embora. Enviei mensagens para meus amigos e irmãs, compartilhando a experiência bizarra. Mas, à medida que o tempo passava sem incidentes adicionais, comecei a relaxar. Essa calma foi despedaçada por uma batida intensa e repentina na janela. Não era uma batida, mas um martelar agressivo e assustador. Meu coração disparou enquanto eu entrava em pânico quando parou. Sua voz retornou dizendo olá. Reunindo coragem da adrenalina, puxei a persiana para cima, confrontando-a cara a cara. Lá estava ela, com aquele sorriso estranho visível mais uma vez. Era o tipo de sorriso perturbador que você esperaria ver em um thriller aterrorizante. Separados apenas pelo vidro fino da janela, gritei que estava chamando a polícia e rapidamente abaixei a persiana, recuando para a sala de estar em um estado frenético. Escaneando a casa freneticamente, subi correndo para o andar de cima, para a segurança do outro quarto de hóspedes. Apesar da minha ameaça, hesitei em realmente chamar a polícia, optando por esperar, escondido sob as cobertas. Horas se passaram comigo deitado acordado, alerta para cada som. Somente pela manhã eu me atrevi a descer novamente, verificando cada janela. A mulher tinha ido embora. Quando liguei para minha avó no dia seguinte e contei o ocorrido, sua reação foi de pânico e angústia. Ela me contou sobre um encontro recente e perturbador em um supermercado com uma mulher que a observava atentamente, incomodando-a com um sorriso constante. Tentando tranquilizá-la, eu não pude deixar de me perguntar se havia uma conexão entre os dois incidentes. Minha avó, aos 75 anos, talvez não fosse tão perspicaz como costumava ser, e muitas vezes eu encarava suas histórias com um pé atrás. No entanto, o desconforto dela com a mulher do supermercado me deixou pensativo, e fiquei ponderando se esses encontros estavam de alguma forma conectados, o pensamento permanecendo inquietante em minha mente. História 3. Eu sou Nicholas, calouro na Universidade de Syracuse. Recentemente solteiro, mergulhei de volta no mundo dos encontros online e combinei com Stephanie no Indy. Clicamos instantaneamente, compartilhando interesses comuns e senso de humor. Animados, planejamos um encontro para assistir a um filme. Stephanie pediu para nos encontrarmos perto do campus, insistindo que eu compartilhasse minha localização para apanhá-la. Naquela noite, esperei em uma rua tranquila, uma mistura de antecipação e nervosismo. Meu telefone vibrou, era Stephanie fazendo o check-in. Momentos depois, um carro virou na rua, parando diante de mim. O motorista abaixou o vidro, mas não era Stephanie, era um homem mais velho, sua presença era inquietante. Ele perguntou sobre minha solidão e mencionou Stephanie, alegando ser o pai dela, oferecendo uma carona para ela. O ceticismo se instalou, sua idade não parecia condizer com a de um pai de uma estudante universitária. Sinos de alarme ecoaram na minha cabeça, alertando sobre perigo. Questionando suas intenções, sua resposta foi pouco convincente.
Decidindo confiar nos meus instintos, afastei-me, seus gritos de confusão ecoando atrás de mim. O som do carro ligando enviou calafrios pela minha espinha. Olhei para trás, aliviado ao vê-lo indo na direção oposta. Apressado em direção ao campus, o coração acelerado, ao chegar à esquina, congelei. Seu carro estava estacionado à frente, luzes apagadas, uma sombra sinistra na escuridão. Tentei olhar através dos vidros escuros enquanto passava, o desconforto crescendo. Meu telefone notificou uma mensagem de Stephanie, questionando minha recusa em aceitar a carona de seu pai. Ignorando, acelerei o passo, a sensação de ser observado me dominava. Ouvia passos fracos, um estilhaço de vidro esmagando sob o pé. Alguém estava me seguindo. Em pânico, escondi-me atrás de uma van, esforçando-me para localizar a origem dos sons. Estavam próximos demais. Então, percebi que ainda estava compartilhando minha localização. Espreitando do meu esconderijo, vi-o, o homem do carro, espreitando entre os veículos, segurando algo. Sua voz sinistra me instigava a voltar. Percebendo que eu poderia correr mais rápido, disparei em direção ao campus, a adrenalina impulsionando minha fuga. Chegando a salvo ao meu dormitório, sozinho, deitei-me na cama, processando o terror daquela noite. Meu telefone acendeu com uma mensagem daquele homem, uma ameaça vil que me arrepiou até os ossos. Tirei um print da tela, respondendo com a promessa de envolver a polícia, e então bloqueei seu número. Aquela conversa é um lembrete arrepiante dos eventos daquela noite, um pedaço de evidência contra um predador à espreita nas sombras. No dia seguinte, visitei a polícia, relatei o ocorrido e mostrei-lhes as evidências. Eles me asseguraram que investigariam. Surpreendentemente, apenas 2 dias depois, recebi um telefonema para visitar a delegacia. Os policiais agradeceram por eu ter me manifestado, revelando que o homem havia sido preso, ligado a 2 casos semelhantes onde, tragicamente, as vítimas não haviam sobrevivido. Semanas se passaram, e ainda aguardo o desfecho final do caso. Saber que esse homem está atrás das grades me traz algum alívio para os eventos horríveis daquela noite.